Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou até boa noite. Hoje nós vamos revisar o assunto que nós já vimos, poema, tá certo? Nós já vimos, já estudamos as características de um poema, lembram? Pois então, hoje nós vamos enfatizar para melhor compreensão de vocês. Porque quem aprendeu, ok, só que teve gente que ficou com algumas dúvidas. Então, para tirar essas dúvidas, vamos ler aqui as características que um poema tem que ter, ok? E o que significa a palavra poema? Veja só, vamos ler comigo aí. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação é dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, não tendo um número exato, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, vejam aí, de acordo com o que está escrito aí, o poema ele tem sua forma própria de ser escrito, ok? Ele é formado por estrofes e versos, certo? E não tem uma quantidade exata nem de verso, nem de estrofe para se escrever um poema. A quantidade de versos e de estrofe, quem vai dizer é quem está escrevendo o poema, tá certo? É o autor do poema. Ok? E geralmente o poema, a intenção do poema é despertar sentimento, é despertar emoção, é colocar no papel o que o autor está sentindo naquele momento e despertar no leitor o que o leitor está lendo, ok? De acordo com o seu modo de ler, de acordo com o seu modo de entender aquela leitura, de compreender aquela leitura. Porque eu posso ler um poema e entender uma coisa. Outra pessoa pode ler o mesmo poema e compreender outra coisa. Tá certo? Pronto, veja aí. Versos, nós já vimos o que é versos. De acordo com o que está escrito aí, o verso é cada linha do poema, que nós já aprendemos, certo? E o que é estrofe? Estrofe é um conjunto de versos, ou seja, o conjunto de vários versos é o que vai formar uma estrofe. E o conjunto de várias estrofes é o que vai formar o poema inteiro, tá certo? Mas tem poema que tem poucos versos. E tem poema que também só tem versos, não tem estrofes, certo? Rimas. O que são rimas? São sons semelhantes no final ou no interior dos versos e são responsáveis pela melodia nos poemas. Ou seja, rimas são aquelas palavras que têm a mesma finalização, que tem o mesmo som no final de cada palavra, certo? Por exemplo, coração vai rimar com Sebastião. Tem o ão no final? Bom, pronto, então isso aí são rimas, certo? Menino, a palavra menino vai rimar com Avelino. Olha, tem o mesmo final, entendeu? Então, o que são rimas? Rimas são os sons semelhantes no final ou no interior de cada verso. Os sons semelhantes das palavras, ok? Então, aí, veja aí. Temos aqui este poema. O Menino Azul, Cecília Meirelles. Então, este poema
Quem escreveu foi Cecília Meirelles, ok? E o título deste poema é O Menino Azul. Vamos tentar ler? Nós todos juntos, por favor? Prestem atenção. Vamos ler com calma, não adianta ter pressa, certo? O Menino Azul, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para as ruas das casas, número das portas, ao menino azul, que não sabe ler. Veja aí que importante é este poema. Está falando de quê? De um menino, e o nome do menino é o Menino Azul, certo? E para que ele quer um burrinho? Para fazer o quê? Para que objetivo ele quer esse burrinho? E as características deste burrinho, as qualidades que este burrinho tem que ter. Será que é possível este menino conseguir esse burrinho? O que é que vocês acham? Vocês acham que esse menino vai conseguir um burrinho com essas qualidades, com essas características? E para que o menino quer este burrinho? E por que esse menino quer um burrinho que tenha estas qualidades? Então, este poema de Cecília Meirelles, O Menino Azul, faz a gente refletir por que o menino quer um burrinho que para passear, que seja manso, que saiba conversar, que não pule, que saiba dizer, certo? Para que ele quer esse burrinho para andar com ele? Então, o menino azul, de acordo com este poema, ele necessita de um burrinho que o ajude, na verdade, não é? Para os dois serem companheiros, para que ele possa ajudar o menino na sua caminhada, tá certo? Para que seja companheiro dele, certo? Aí na última estrofe, ele diz assim: quem souber de um burrinho desses, pode escrever para as ruas das casas, números das portas, ao menino azul, que não sabe ler. Veja, o menino, ele quer um burrinho que saiba todas essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, o menino não sabe ler. Aí ele precisa de um companheiro que saiba contar histórias, que saiba ler histórias, que saiba inventar histórias, certo? Para passear pelo mundo, como que se o mundo fosse um jardim, só que mais comprido e mais largo. Que na verdade o mundo é infinito, assim, né? O planeta Terra ninguém consegue. Na verdade, não é que é infinito. O planeta Terra, ninguém consegue, na verdade, passear de ponta a ponta a pé com um burrinho, porque o mundo, a Terra, é muito extensa, certo? E sem contar que tem vários empecilhos. Tem rios, mares, profundidades, abismos, montanhas, certo? Que ninguém consegue andar por todos os lugares a pé, tá certo, meus amores? Então, vamos agora para a compreensão do texto. Vamos para a compreensão do texto. Veja só. Vamos tentar ler
as perguntinhas e vamos tentar entender as perguntas desse texto, ok? Vamos aumentar aqui para a gente tentar ler e compreender. Aqui, ó, análise e entendimento. Ou seja, nós vamos ler e tentar entender as perguntas referentes a este poema, ok? Número 1. Qual é o título do poema? Vocês já sabem, né? Número 2. Quem é a autora deste poema? Número 3. Quantos versos tem este poema? E quantas estrofes tem este poema? Então, você vai lá no poema e conta, ok? Número 4. Retire do texto os versos que revelam como o menino acha que é o mundo. O menino, ele acha ou ele gostaria que o mundo fosse. Então, você vai lá no texto, no poema, e vai tirar os versos que o menino gostaria que fosse o mundo, ok? Vai escrever aí nessas linhas. O 5. De acordo com o poema, qual é o nome do menino? O 6. Qual é o endereço do menino citado no poema? O 7. Quem são os personagens deste poema, deste texto? Quem são os personagens que fazem parte? Tá fácil, né, meus amores? Muito bem. O 8. Veja só. De acordo com o poema, o menino azul, letra A, sabe ler e escrever? Letra B, só sabe ler? Letra C, não sabe ler? Letra D, só sabe desenhar. O que é que vocês acham que o menino azul sabe fazer, de acordo com essas letrinhas aí? Vai marcar só o que o menino sabe, certo? Ou não sabe. O 2, na verdade, esse tipo, na verdade, seria ali o 8, na verdade, seria o 9, né? Mas aí tem o 2, mas tá errado. Esse tipo de texto é... O que esse tipo de texto é? Letra A, uma fábula. Letra B, uma notícia. Letra C, um poema. Ou letra D, uma propaganda? Então, a gente já sabe, né? Esse outro aí, que é o 9, que na verdade seria o 10. Descreva verso. Aí você vai escrever o que significa a palavra verso. Tá lá na primeira página, no comecinho, tá lá, verso. Aí você escreve o que significa, tá certo? Que na verdade é fácil, né? Verso é cada linha do poema, ou cada frase do poema, certo? A letra B, estrofe. O que é estrofe? Estrofe, na verdade, é o conjunto dos versos. Mas tá lá, copia lá direitinho, tá certo? E rima, o que significa rima? Rima é o quê? São as finalizações semelhantes, né? São as palavras que têm a mesma finalização, a mesma sonorização, ok? Mas tá lá, copia lá direitinho, tá certo? Aí vem o próximo, 10. Do que fala o poema? Este poema está falando do quê? Está falando de um menino azul que gostaria de ter o quê? Gostaria de ter um burrinho que tivesse várias características. Aí você vai escrever. Fala de um menino que queria ter um burrinho que soubesse ler, que soubesse conversar, inventar história, que fosse manso, amigo, certo? Aí tem aí o 11. Releia o poema com atenção e copie palavras que revelam como o menino queria que fosse o burrinho. Aí você vai ver as palavras que o menino gostaria que o burrinho fosse. Aí você vai copiar aquelas palavrinhas aí, tá certo? Que na verdade ele queria que o burrinho tivesse algumas qualidades, algumas características. Aí você vai lá e vê as palavrinhas que o menino gostaria que o burrinho fosse, ok? Pronto.
O 12. Retire os pares de rimas presentes no texto. Então, você vai pegar os pares, você vai pegar a primeira estrofe e vai observar quais são as palavras que rimam. Aí você vai copiar. As duas, geralmente, são duas palavras que rimam. Pares fala de dois, duas palavras. Aí você vai copiar a primeira palavra e a segunda palavra. Aí bota uma vírgula, aí vai para a segunda estrofe. Procura também as palavras que rimam nessa segunda estrofe. Aí coloca e assim por diante, tá bom? Ó, o 13. Releia o segundo e o terceiro estrofes. Em seguida, transcreva as palavras que dão nomes aos seres ou substantivos. Depois, as separe em dois grupos, mas o grupo é masculino e feminino. Vamos lá? Então, você vai ler a segunda e a terceira estrofes e vai selecionar todos os nomes masculinos e todos os nomes femininos. E vai escrever aí onde tem masculino e onde tem feminino, tá certo? E palavras masculinas, geralmente, elas terminam em O ou OS. E palavras femininas, geralmente, elas terminam em A ou AS, se tiver no plural, ok? Aí, veja aí, ó. Passe para o plural as palavras a seguir. O que é plural? Plural, a gente sabe que quer dizer mais de um objeto. Tem aí jardim. Aí, como seria o plural de jardim? Seria jardins. A outra, segunda, manso. Manso, plural é mansos. Burrinho. Burrinho fica burrinhos. Azul. Azul, o plural de azul é azuis. Número. Plural de número é números. Plural de nome, nomes. Plural de tenha, tenhas. Plural de uns. Ok? A gente ainda vai ter essa aula de masculino e feminino e de plural e singular, ok? Mas vocês vão tentando aí até vocês conseguirem, certo? Então, vamos voltar lá na segunda e terceira estrofes para a gente ver as palavrinhas aqui, ó. Aqui, ó. Segunda, que é essa aqui, e terceira estrofe, essa daqui, ó. O menino quer um burrinho. Então, a palavra menino e burrinho são masculinos, certo? Aí, montanhas. Montanhas é feminino. E flores também são feminino. É feminino, tá certo? O menino, aí no caso já tem menino, e burrinho já tem, não vai copiar. Histórias. A palavra histórias é feminino. Bonitas é feminino, certo? Pessoas. Pessoas é feminino. Barquinhos. Barquinhos também é feminino. Ok? Pronto. Então, barquinhos é masculino. Lembra? Eu falei feminino, mas não. Feminino é pessoas. Histórias é feminino. E barquinhos e menino. E mar também são palavras masculinas. Mas a gente ainda vai ter uma aula sobre masculino e feminino. Aí vocês vão aprender melhor. Ok, meus anjos? Tchau, espero que tenha ajudado. Beijinho.